Beleza, gente? Mais um dia nós estamos aqui para o nosso segundo podcast e hoje nós trataremos de um assunto muito importante, muito interessante, que é sobre as referências de fé. E eu estou hoje aqui com nada mais nada menos o meu companheiro, meu amigo de todos os podcasts, pastor Alexandro. Ô, Nilton, saudações, meu querido. Saudações, homem de Deus. Beleza, saudações aí a todos os nossos amigos que nos acompanhou no podcast passado, que foi uma benção. Paz seja com todos vocês e que a alegria do Senhor seja também a sua força. E uma coisa legal também quero falar que nós estamos com um diretor aqui muito exigente, né? A gente tem tido, assim, umas referências boas e também o nosso diretor, ele é exigente demais, você não tá achando? O camarada é excepcional. É o que ele tem aquele perfil do que está escrito na Bíblia. Vê um homem perito no que faz, entre reis será colocado. É ele. E uma coisa que eu achei interessante também, que o nosso diretor, ele segue uma palavra bíblica que se encaixa muito bem. Fazer tudo o que for fazer com amor, com coração. E eu percebo essa dedicação dele, até, né, na realidade, nos corrigindo algumas coisas aqui que a gente às vezes vai dando aquela tropeçada às vezes, né? Então achei muito interessante sobre isso também. E hoje, pastor... Exatamente, pastor. Então, uma salva de palmas para ele. E o Sorrindo com Fé, eu quero falar também, pastor, sobre de onde surgiu o Sorrindo com Fé. Gostaria que você desse uma pincelada sobre isso, que a vez passada nós acabamos não comentando. Certo. E eu gostaria de falar sobre isso. Nós nos conhecemos no shopping Maringá. Isso mesmo. Começamos a falar sobre Deus, linguagem bíblica, linguagem espiritual, etc., divindade... Enfim, toda a nossa linguagem cristã, né? E aqui nós vamos ter muitos assuntos, inclusive, né? A gente conversou bastante sobre o dom de línguas, né? E outras coisas, outros assuntos. Muito legal que vem pela frente. Assuntos riquíssimos que nós conversávamos justamente sobre a nossa empatia de fé, né? Exato. Doutrinas. Isso. E o legal também que a gente já teve uma certa assim... companheirismo, e a gente também já se encaixou já nas primeiras conversas que nós tivemos. Teve um testificar ali, e daí surgiu, aí você falou assim, por que nós não fazemos um podcast? E nisso surgiu a história, a conversa, foi amadurecendo, depois veio a ideia, né, do nome, Sorrindo com Fé. Poxa, aí pensamos em vários nomes, vários títulos, e esse texto ficou no coração das famílias, né? Sua família, minha família. Exatamente. Uma coisa legal também que eu achei, pastor, que a gente havia comentado, que após nós ter escolhido esse nome, né? Você me apresentou o seu livro que você está finalizando ele. Quando foi pré-elaborado, Sorrindo com Fé, eu falei, cara, tudo de Deus, porque o livro O Exterminador de Tristezas é justamente falando sobre alegria. E a alegria, né, imbuída da fé, porque é essa fé em Deus que traz esse senso de propósito, que não é só um senso de propósito, mas tem uma alegria genuína no espírito, porque está assim, ó, o reino de Deus não consiste nem em comida e nem em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó, gente, alegria no Espírito Santo, só nele. Então, como esse tema surgiu, né, Sorrindo com Fé, eu falei, tem tudo a ver. Eu já estava trabalhando no assunto da alegria, e agora testificou. Show de bola. Pastor, uma outra coisa também. Depois eu vou acabar esquecendo, então já vou falar agora. Quero agradecer a Joyce. A Joyce, tem o Instagram dela. A gente vai deixar aqui embaixo para você. A Joyce foi a responsável para fazer essas xícaras para nós. Xícara linda que ficou, né? Votada por toda a família, ficou muito show de bola, tá? E se você quiser também uma xícara dessa aqui, você fazer um comentário referente à fé aqui embaixo, pastor, quero que você deixe depois algo assim para que as pessoas comentem, para que ela leve uma xícara dessa, certo? E a gente vai mandar na sua casa. Legal. Certo? Ó, comente aí, deixa no comentário uma referência de uma pessoa de fé na Bíblia. Ótimo. Que te impressiona. Gostou? Pode ser essa? Né? Mas não pode ser a nossa que nós vamos falar aqui. Vamos falar aqui agora. Porque senão aí vai ficar muito fácil. A não ser que já estava no coração da pessoa lá, né? Isso. E, pastor, para finalizar aqui a nossa conversa, que nós estávamos no bate-papo nosso, o que nos trouxe mais proximidade também foi a questão do nosso café. Ah, verdade. Nós somos apaixonados por um café. Mas dá o que falar aquele cafezinho expresso. Nossa vida. Mas, e agora com essa xícara aqui. Mas tem café ruim também, né, pastor? Poxa vida. Nós temos tomado alguns, hein? Fala para eles aí, Nilton, onde estamos? De onde, né? Hoje nós estamos aqui, nós viemos gravar nosso programa hoje em Nova Prata do Iguaçu. Nova Prata do Iguaçu é uma cidade pequena, com muita qualidade, um povo muito simpático, muito acolhedor. E a gente se encontrou nesse lugar hoje.
Uau. E a gente estava falando sobre um assunto muito interessante no meio do caminho, até inclusive que a gente ia comentar, que eu acabei me esquecendo desse assunto que a gente tinha comentado. Você se recorda? Dos assuntos? Um dos assuntos que eu falei até inclusive que eu comentaria aqui. Rapaz, foram tantos, cara. Nós viemos... É o último ali. Imagina, foram 5 horas de viagem. Puxa vida. Cheio de resenha. Rindo, conversando, eu dirigindo, você E dirigindo. com muita fé, né? E eu, Porque né? para dirigir como pastor tem que ter muita fé, né, pastor? Imagina, cara. Que E coragem. aquele caminhão que passou? E aquele carro preto, cara? Meu Deus Santo do Deus, céu, que que livramento trabalho. Deus nos deu. Poxa, Mas foi enfim, realmente- Deus é bom, viu, gente? Eu É lembro de verdade. um dos assuntos lá que nós estávamos abordando, sobre se seria possível, né? Seria possível sair da rua da amargura, né? Pela fé. Meu, eu tô tão aborrecido, decepcionado e até abandonado. Como ressuscitar uma alegria num momento de dor tão intenso como essa? Aí E dá aí- esperança? Então, eu lembrei daquele rapaz que está fazendo aquela caminhada de mais de 1000 km, que ele saiu de Apucarana e ele foi até Santa Catarina. Aquela história realmente ficou marcante. Nós vamos trazer esse rapaz aqui num dos programas para a gente poder apresentar ele contar a história dele. Essa história foi muito interessante, não foi? Foi porque ele também está ressignificando uma dor do coração dele, né? Exatamente. E eu quero trazer ele aqui num programa desse para ele contar para nós a história como que foi andar mais de 1000 km. Ele está pé. com mais de 2 semanas andando. Verdade. Essa eu achei incrível. Mas agora, pastor, para a gente não ficar muito nesses assuntos, qual a gente vem para um outro, na realidade, né? Vamos falar sobre referência de fé na Bíblia e que ele teve feliz também, né? Não que ele somente teve fé, mas que ele demonstra a felicidade dele, a alegria dele. Certo. Conseguimos falar de alguém? Eu posso recitar aqui agora Abraão, de imediato. Até porque eu falo muito da fé de Abraão. Abraão é o pai da fé. Não tem como comunicar sobre a fé em Deus sem olhar na perspectiva histórica, bíblica desse patriarca. Inclusive, escrevi um livro sobre ele, irmão Nilton. Tem aqui, ó, permita-me apresentar, Sim. O Poder da Decisão. O poder da decisão. A saga entre Abraão e Ló. Deixa eu mostrar para você aqui, pastor. Eu mostrando, eu acho que as pessoas vão comprar mais. Eu porque você tem um dom nato. Eu acho. Então você tem esse um talento nato, meu. Esse é o livro que eu quero apresentar para vocês, pastor Alexandre. Olha, esse livro tem quanto tempo, pastor, que o senhor escreveu ele? Esse livro já é a segunda edição. Sim, tá? eu falei senhor, não deveria ter falado de senhor. Mas- Porque você é tão jovem, rapaz. É verdade, rapaz. Vamos voltar. Fica Pastor tranquilo. Alexandre, vamos fazer de conta que eu comecei agora. Pastor Alexandre, quando que esse livro foi lançado? Ó, esse livro aqui, O Poder da Decisão, a saga entre Abraão e Ló, já tem cerca de 15 anos. Ele está na segunda edição, certo? Ele tem uma abordagem sobre a fé bíblica de Abraão. E é Esse é o interessante, é um paralelo entre os dois homens que tinham fé, mas tiveram decisões diferentes, né, no meio da caminhada, em termos de obediência a Deus ou não, e o resultado é exponencial. Quem olha para Abraão vê a diferença, devido à fé genuína dele. E é uma referência, na realidade, uma das maiores referências na Bíblia, penso eu, né? E esse nome eu achei que ficou também um nome muito... Eu percebi que você tem uns nomes, assim, bem interessantes nos seus livros. E esse aqui, O Poder da Decisão, eu vou falar para você que esse aqui é uma referência. Eu já li um livro que tinha algumas referências falando sobre o poder da decisão. Certo, E esse teu aqui é um deles, qual eu quero apresentar aqui, ó. certo. Muito obrigado. Esse livro é excelente, tem ajudado milhares de pessoas, porque nós temos ministrado no Brasil e em várias nações, né? E nossas literaturas sempre têm chegado lá. Então, Abraão, para mim, é um exemplo clássico de fé, até porque Abraão creu em Deus, né, em um momento tão complexo da história da humanidade. Deus falou com ele para sair da terra, da família dele, da parentela dele, como nós conhecemos lá em Gênesis, e ele foi para uma terra sem saber que local era, só ouvindo a voz de Deus, Deus o guiou pelo caminho e prometeu para ele Canaã, ok? E olha, Canaã hoje está na mão dos filhos dele, e Deus disse para Abraão, ó, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Se você ler em Gálatas, você vai ver que Deus pregou o evangelho para Abraão. Uau, Deus pregou o evangelho para Abraão. Você vê como o evangelho é grande, e Abraão também foi tão perceptível ao receber a fé de Deus e se tornar uma pessoa notável, a ponto de Deus prometer para ele uma descendência. Teve resultados maravilhosos. Abraão terminou seus dias dando glória a Deus. Dá para ler nesse livro aí.
abastecido, ou seja, ele se tornou muito rico, próspero, abundante, saudável, e Deus deu para ele o filho da promessa que ele teve. Teve também Ismael, que é o pai dos árabes, e Israel, né, que é o pai dos judeus. E Deus disse: por causa de ti, Abraão, benditas serão todas as famílias da terra. Você vê, a minha família, a sua família, por Deus, foi abençoada por uma fé genuína deste homem Abraão. E hoje nós estamos aqui, né? Estamos aqui, ó, exaltando Deus por a fé de um homem que veio lá de trás e trouxe esse norte tão maravilhoso que Deus assim falou. Tanto é que Deus falou assim, ó: eu abençoarei grandemente a sua descendência. Em Gálatas fala que a descendência é Cristo, ou seja, até Cristo veio dele. E o legal também é que Cristo ali, o próprio Cristo também fala, né? Que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Olha só. A riqueza, hein? Que coisa interessante. Então, para mim, é referência de fé, dentre tantas. Falo agora abertamente sobre Abraão. É o próprio Abraão. E o seu, Nilton? Qual a sua referência de fé? Tem? A minha referência de fé, eu também vejo o Abraão. Abraão, eu percebo que ele é só o ato dele ir ofertar o próprio filho, né, um pedido de Deus, ele ouviu de primeira, assim, o Deus falando com ele, Deus pediu, ele não hesitou. Ele não hesitou, ele foi lá e ofereceu o filho dele. Então, Abraão, para mim, de fato, também é uma referência. Eu tenho outras, mas esse Abraão, eu acho que ele é o maior, na minha opinião. Ótimo, eu também estou nessa perspectiva aí, justamente. Mas que bom, olhando assim para essa perspectiva da fé de Abraão, isso me traz alegria, porque o que Deus prometeu para Abraão vem se cumprindo, certo? Como que um homem, né, com a família, ele estava andando com 318 homens, né, que Eliezer que cuidava, 318 homens, ele vencia guerras com vários reis, e ele sozinho contra vários reis, igual ele teve que salvar o sobrinho dele, Ló, tem aí no livro, o comentário, e ele se esforçou, com a graça divina, foi lá e venceu reis, libertou o filho, o que ele considerava como filho, Ló, né, que era sobrinho, e com a dinâmica divina, com poucos homens venceram exércitos. E o que eu achei legal, assim, que ele não abandonou o sobrinho. Não, hoje em dia, a gente vê várias pessoas, né, nos dias de hoje, com certeza você conhece, pessoas que às vezes abandonam o pai, ou mãe, ou de fato alguma pessoa próxima por tão pouca coisa. É verdade. E aí já entra uma questão de desonra, né? Desonra é complicado, né? O qual assunto nós vamos trazer no próximo episódio. Trazer justamente o assunto. No próximo episódio honra. Eu acredito que vai ser sobre honra, né? Pode ser, vamos alinhar. Que eu acredito que honra é algo assim, um assunto muito interessante, bastante extenso para o nosso, talvez, próximo episódio, né? Sabe, Nilton, é pertinente para a nossa geração o princípio da honra. É importante isso que a gente está trazendo hoje. É muito assunto que a gente vai abordar aqui. É um assunto que coisas que vem acontecendo no nosso cotidiano. Justamente. Com certeza, você conviveu já com isso em algum momento, principalmente você que é pastor, que lidera um grupo de pessoas. E comigo também já aconteceu também. Então eu vejo assim que isso é algo que precisa ser falado hoje em dia. Ótimo. Vamos marcar e vamos deixar isso já definido. Então, na próxima sessão, vamos falar sobre honra. Isso, ótimo. Vai ser como um acordo? Com certeza vai ser ótimo essa parte também. Eu acredito que o nosso podcast também está chegando no final. Não sei quanto tempo falta. Será que o nosso diretor consegue nos informar? Está quase chegando. Eu acho que é bom até a gente dar aquele recadinho que a gente costuma dar no finalzinho, né? O que você me disse? Eu concordo contigo. Concordo. Se você que está nos acompanhando... Mas antes, pastor, eu queria fazer uma pergunta. Essa pergunta que eu achei muito interessante. Deixa eu até procurar aqui, porque eu havia esquecido essa pergunta aqui. E é uma pergunta que eu penso que você precisa me responder essa pergunta, que é uma pergunta assim que faz dias que eu queria te perguntar. Mas eu quero uma resposta objetiva e rápida. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Pastor, antes de você ser pastor, você já deu algum trabalho para Deus? Rapaz, dá trabalho para Deus. Eu estava conversando com alguém essa semana e ele, pelo que eu conversei com ele, ele deu muito trabalho para Deus. Rapaz, quem é que não dá trabalho para Deus, cara? Até hoje dou trabalho para Deus. Não é fácil andar 100% alinhado com o Senhor. E algum trabalho que a gente consegue até hoje é desobediência. Tem hora que a gente desobedece. Alguns princípios, quebra princípios às vezes, não ora como convém, não tem aquela fé genuína, porque tem hora que eu me pego reclamando, tem hora que eu dou trabalho. Então eu me retrato logo com o Espírito Santo. Mas antes da minha fé,
Rapaz, era trabalhoso demais, moço. Senhor Jesus, era meio atrapalhadinho. No próximo episódio, pastor, eu quero trazer aquela história que você havia me contado quando você estava num período de conversão. Você havia se convertido. Aqueles momentos que você ia pregar com a tua caixinha lá na praça. No próximo episódio eu também quero trazer esse assunto, que achei muito interessante, e hoje em dia nós temos que trazer isso de volta. Verdade, A nossa juventude. Isso é muito importante. Mas vamos dar um recadinho nosso. E ainda era jovem nessa época que eu pregava. Dá um recadinho nosso, também agradecer a AMP TV, né? Justamente, olha, eu quero ressaltar a vocês, todos os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, nossos comentários aqui sobre fé dinâmica, referências de pessoas de Deus, que traz uma verdade salutar para o nosso espírito e coração. Por gentileza, nos acompanhe nas redes sociais, ajude nosso trabalho aqui, simples assim, se inscrevendo, seguindo, compartilhando, deixando seu comentário, sorrindo com fé. Deus tem algo maravilhoso para você. Olha, te espero lá, hein? E o Sorrindo com Fé, só lembrando aqui, o podcast Sorrindo com Fé, ele nasceu para mostrar para você que você não está sozinho, né? Essa é uma frase muito importante. E uma outra coisa também que eu quero falar, que se você mora em Nova Prata do Iguaçu, ou até mesmo não mora, e você queira fazer um podcast no Capricho, com direção e tudo mais, a gente vai deixar o link também da AMP TV embaixo aqui. Vamos deixar o link? Não, vamos deixar o Instagram da AMP TV aqui embaixo nesse vídeo, para que as pessoas possam conhecer também. Beleza? Na verdade, toda essa região aqui, né, do Paraná, tem essa oportunidade de conhecer essa empresa tão excepcional e profissional nessa área. E é uma produtora de alto nível. Por exemplo, nós viemos de Maringá para cá, cerca de quase 400 km, mais ou menos, né? Quase 400. Tem uma estrada. Podiam encurtar essa estrada, né? Que a gente poderia vir mais vezes. Toda semana, né? Quem sabe daqui uns dias nós não ganhamos um helicóptero, né? E começamos a fazer, né? Também, né? Tudo é por fé. Tudo é por fé. Muito obrigado a você que nos acompanha e até o próximo episódio.